Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes padecia por a vida de todo ser humano. Há uma relação no seu retorno, mas Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Amém? Provérbios 11, 24 e 25. Diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será descedentado. E graças a Deus podeis tomar assento. Eu quero falar nesta manhã sobre o espírito da liberalidade. A liberalidade é um espírito que precisa habitar em nós. Na verdade, o Espírito Santo é o espírito da liberalidade. E nós que recebemos o Espírito Santo na nossa vida, precisamos viver não segundo as concupiscências deste mundo ou da carne, mas segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que o primeiro a ser liberal aqui na terra foi o próprio Deus. E Deus, quando Ele manifestou essa generosidade, ou esta liberalidade, Deus, Ele pegou aquilo que Ele tinha de mais precioso, aquilo que tinha de melhor, de forma única, singular, e Ele semeou sobre a terra, sobre as nossas vidas. No livro de João capítulo 3, versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz que Deus amou ao homem, ao mundo, falando do homem, de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele em que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu filho para condenar o homem, mas para que o homem fosse salvo, fosse abençoado por intermédio dele. Então Deus, por natureza, tem o espírito da liberalidade. E esse espírito precisa, não na verdade estar em nós, mas viver em nós, porque nós recebemos. Então, quando se fala da natureza de Deus, a gente entende que a natureza de Deus é generosa, né? É liberal. A natureza de Deus é doadora, é galardoadora, é presenteadora, é abençoadora, amém? Enquanto a natureza humana, hoje, nós temos uma natureza adâmica, que herdamos de Adão, mas também temos uma natureza divina, que herdamos de Jesus. Nós temos duas naturezas que o apóstolo Paulo, ele fala. Todos nós conhecemos essa passagem, onde ele trava uma guerra dentro dele.
em que ele diz: o bem que eu quero fazer, olha, eu luto para fazer, mas eu tenho uma resistência dentro de mim e acabo não conseguindo. Ou com muito esforço acabo vencendo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, não tenho facilidade, mas o mal que eu não quero, toma conta, está solto. Então essa guerra é uma guerra espiritual. É uma guerra que nós precisamos vencer através da palavra aplicada. Não basta apenas ser ouvintes da palavra, mas principalmente praticantes. Precisamos fazer da palavra rema. Ela deixa de ser logos, apenas letra, mas tem que ser rema, tem que ser vivenciada, tem que ser vivida. E assim nós acabamos cumprindo o que Deus projetou, preparou para a vida de cada um de vocês, para cada um de nós. Amém, queridos? Aleluia. Eu sei que existe um processo em todo projeto de Deus, em todo propósito divino. Nós falamos aqui há umas semanas atrás. E o processo é o mais doloroso, é o mais difícil, porque é a aplicação. Nós muitas vezes até pregamos algo que não conseguimos viver. Pregamos por quê? Porque precisa ser pregado. E a primeira pregação a qual professamos é para a gente. É para que nós possamos ser os primeiros a praticar. Amém? Principalmente quem está em evidência, quem está numa posição, por exemplo, que foi chamado no ministério pastoral, ministério da pregação, ministério do ensino, ministério apostólico, porque a Bíblia diz: a quem mais lhe foi dado, mais também lhe será cobrado. Então nós que estamos aqui como portadores ou porta-vozes do Espírito Santo, do reino de Deus, precisamos ser referência. Precisamos sermos imitados, como o próprio Paulo, depois de um bom tempo, que venceu a carne, venceu essas barreiras, e vivendo esse espírito de liberalidade, então ele pode dizer: agora pode olhar para mim, agora pode me imitar, ser depois meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo nesta carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, a Bíblia é recheada de princípios, e Deus é um Deus de princípios, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus não quebra princípios. E nós sofremos muitas vezes por conta da quebra de princípios. E nós precisamos conhecer os princípios para não sofrermos. Porque o próprio Deus diz: o meu povo perece, está sofrendo, está perecendo, está morrendo, está sendo destruído, porque não conhece os meus princípios, a minha palavra. O meu povo anda errantemente por não conhecer a minha palavra e nem o poder de Deus, disse Jesus. Então nós precisamos, de fato, receber uma libertação. Sim, pastor, libertação? Porque sim, áreas da nossa vida precisam de libertação. Existem áreas da sua vida que está em comunhão, está em sintonia com o reino, com os princípios do reino, mas existem outras áreas que não estão, e essa guerra que muitas vezes nós travamos e precisamos de uma libertação. Eu vou fazer uma pergunta: quantos precisam de uma libertação na área da liberalidade aqui? Vai ser difícil levantar a mão, né? Até porque às vezes a gente não tem nem humildade para a gente dizer: não, eu preciso de uma libertação sim, porque eu preciso ser mais abençoado, eu não tenho dificuldades, então a gente precisa encarar isso, Nem tudo você está livre, nem tudo você é liberto, nem tudo você está pronto, está totalmente aperfeiçoado. Não, irmãos, é um processo.
Esse é um processo que dia a dia nós vamos aprendendo, vamos crescendo. Como diz o autor de Provérbios, que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando a cada dia mais e mais. Então a cada dia você vai crescendo, você vai brilhando, você vai aprendendo, você vai sendo aperfeiçoado. Esse é o caminho do crente. E aqui a palavra de Deus diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Em outras palavras, o autor de Provérbios está dizendo que o que tem um coração liberal, generoso, mas Deus vai acrescentar. Mas o que retém mais do que é justo, só vai perder. Está escrito, é um princípio. E a gente entende que o espírito de liberalidade está no Senhor. E a gente parece mais com Deus quando a gente se torna mais liberal. A natureza de Deus é doadora. A natureza do homem é receptora. O homem gosta de receber. Se você disser que você não gosta de receber, eu vou duvidar do seu entendimento. Porque todos nós gostamos, sim ou não? Claro. Você precisou receber de Deus. Deus amou a você de tal maneira que te deu. E se você não receber, misericórdia. Agora, quanto mais a gente recebe de Deus, a gente passa também a aplicar esse princípio dentro de nós, para nos parecer mais com Deus. Quando é que eu pareço mais com Deus? Quando eu passo a ter essa natureza generosa de liberalidade, doadora. E o livro de Evangelho de Lucas, se não me engano, diz que é melhor dar do que receber. E a medida que Deus tem para nos dar é boa, é recalcada, é sacudida, de forma transbordante, com toda sorte de generosidade, Ele nos dará e fará transbordar sobre a nossa vida. Dai e vos será vos dado. É melhor dar do que receber. Aquele que mais dá, mais que semeia, aquele que mais acrescenta, diz a palavra, mais lhe será acrescentado. Então este é o princípio, é um princípio divino, é um princípio que na essência está a liberalidade do nosso Pai. Amém? E muitas vezes nós acabamos tendo conflitos através desse princípio, porque o nosso adversário, ele é o maior interessado em que não sejamos abençoados. Uma certa feita, o Dr. Morris Cerullo, ele teve uma revelação em que aqui no Brasil, isso não lá em Israel, ele é judeu. Ele disse que na revelação ele viu que o diabo estava assentado em cima do dinheiro do povo de Deus. Porque na hora que nós aplicarmos esse princípio, há uma guerra. E o diabo se levanta. Simplesmente por ser esse assunto um assunto espiritual. Jesus tratou mais desse assunto mais do que outros assuntos específicos. Por quê? Porque o dinheiro, ele pode ser considerado, ele pode ter a possibilidade de ser constituído como também um Deus. Tem muita gente que, através do dinheiro, ele se sente seguro, ele se autossustenta, ele se sente mais fortalecido, ele se sente mais poderoso.
Observe bem, as pessoas que são dotadas de muito dinheiro, elas acham que tem um rei na barriga. Mas quem tem um rei não é na barriga, mas é no coração, é aquele que não coloca o seu coração no dinheiro. Amém? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda maldição. E o dinheiro, ele não é maldição. Pelo contrário, é um instrumento de Deus, para que os filhos de Deus possam saber administrar, principalmente ao serviço do seu reino. Mas infelizmente, as pessoas têm uma tendência por natureza a colocar o coração no dinheiro. Isso é abominável aos olhos de Deus. Porque muitas pessoas acabam constituindo o dinheiro como mamon na sua vida. Quando nós trazemos o que Deus coloca em nossas mãos, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, que aquele que dá semente ao que semeia também vai multiplicar a vossa sementeira. Quem é que dá semente? Deus. Deus sempre vai dar, mas para você saber aplicar. Então Deus que nos dá a semente, Ele tem um direcionamento, uma instrução, para que você saiba aplicar essa semente, saiba investir esta semente. Porque infelizmente tem muita gente que guarda a semente, que come a semente, mas o semeador, ele dá semente para semear. E aquele que mais semeia, mais receberá semente para semear, e mais vai colher. Mas infelizmente tem gente que retém mais do que lhe é justo, e a Bíblia diz, e lhe será por pura perda. Provérbios 23 diz, 23, 24, que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tem muita gente que coloca o coração literalmente no tesouro metal, no vil metal. E o nosso coração precisa estar naquele que dá o tesouro. Ah, você não entendeu. O nosso coração precisa estar no abençoador, que é maior do que a bênção. Aquele que nos dá o tesouro, o nosso coração precisa estar nele. E aí ele conclui dizendo, coloca o teu coração sobre o teu rebanho. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, coloca o teu coração sobre eles, porque as riquezas não duram para sempre, nem duraria a coroa de geração a geração. Então, queridos, o tesouro do Senhor é você. Então os pastores, quando essa palavra é aplicada para os pastores, diz, coloca o teu coração sobre o meu tesouro. Você é o tesouro de Jeová aqui na terra. Mas o nosso tesouro também, né? Agora via de mão dupla, o nosso tesouro é o Senhor. O nosso coração precisa estar nele. Você sabe que Jesus fala acerca de algumas parábolas e diz que um homem encontrou um tesouro e vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro. Lembra dessa parábola? E aí nós aplicamos isso, que você, de tudo que você receber da parte de Deus, tudo que chegar às tuas mãos, você precisa ter esse discernimento que tudo que chegar às tuas mãos jamais pode suplantar e pode ser maior do que aquele que te deu. Sabe por que Jesus, ele ficou olhando no momento do ofertório, ele ficou ali olhando para cada pessoa que iria ofertar? Sabe por quê?
porque Jesus queria provar cada coração. Jesus estava dizendo: olha, eu me importo a forma como as pessoas contribuem, a forma como as pessoas semeiam, a forma como as pessoas dão ofertas, devolvem os seus dízimos. Não é simplesmente o fato de você entregar, é como também você entrega. Lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 8, 9, 10, a Bíblia fala que o próprio Deus, Ele traz um confronto com os nossos ancestrais. E Ele diz assim: olha, vocês, os seus pais, precisam retornar para mim, precisam voltar a praticar aquilo que lhes foi ensinado. Tornai para mim e eu vos tornarei a vós. E aí uma pergunta surge no meio: porventura pode roubar o homem a Deus? O próprio Deus responde: todavia vós me roubais. Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós todas as nações me defraudais. Por isso eu vos digo, com maldição vocês estão sendo amaldiçoados, porque vós toda a nação estão me defraudando, me roubando. E aí no versículo 10 ele traz uma palavra no imperativo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a única forma, a única passagem, pelo menos que eu tenha conhecimento, que está registrado, que Deus manda você prová-lo, é quando você, na sua liberalidade e generosidade de coração, você declara diante do mundo espiritual que, aleluia, nada pode suplantar a Deus, nada pode estar no lugar de Deus, nada pode ser superior, até porque Deus não fica refém e devendo nada a ninguém. E aí Deus nos prova e se coloca também no lugar da prova e manda para que vocês tenham uma experiência e possa prová-lo nisso. E ele diz: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não vos derramar uma bênção tal, que dela vos advinha a maior abastança, e por causa da vossa fidelidade eu, o Senhor, vou repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, nem a vide no campo vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E eu vos farei por uma terra deleitosa. Quantos querem ser terra deleitosa do Senhor aqui? Terra de deleite. Aleluia. Queridos, esse é um assunto tão espiritual que muitas vezes, quando estamos até pregando, o diabo tenta criar um clima, uma atmosfera até mesmo pesada, para que a gente não seja liberto nessa área. Mas é um princípio que precisa ser quebrado, esse paradigma precisa ser quebrado, dentro deste princípio, para que haja liberalidade, para que fluam as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Uma certa feita, John Wesley fez uma declaração que ficou conhecida mundialmente, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder e dê tudo o que puder. A única forma de você revelar a sua generosidade é você mortificando a ganância. E quando às vezes existe aí no mundo essa realidade de quanto mais se tem, mais se quer. A pessoa nunca está satisfeita, sempre quer mais. Ela coloca uma meta, quando atinge aquela meta, ela já vai para outra meta, e vai para outra meta, e nunca ela se sente satisfeita. E o perigo de tudo isso, queridos,
é que a nossa meta não pode ser o dinheiro. O dinheiro precisa ser bênção nas nossas vidas, para que você tenha toda a suficiência em Cristo para suprir todas as suas necessidades nele. E é Ele quem faz isso na nossa vida. O que é melhor, você ter todo o dinheiro do mundo para comprar tudo o que você quer e precisar, ou você não ter todo esse dinheiro do mundo, mas ter tudo o que você necessita para viver abundantemente, de forma próspera na presença do Senhor. É melhor você ter muito dinheiro para comprar, para ter o melhor médico, o melhor remédio, o melhor hospital, ou você não ter todo esse dinheiro, mas ter toda a saúde, que não vão precisar do melhor médico, do melhor hospital ou do melhor remédio. Prosperidade. Existe uma diferença entre prosperidade e riqueza. Prosperidade é você ter tudo que você... Não, riqueza é você ter tudo que você tem para usar em uma necessidade. Riqueza é você adquirir tudo que você tem, construir tudo que você tem para ostentar e aplicar na sua necessidade. Prosperidade é você não precisar de nada, porque Deus há de suprir todas as nossas necessidades. É você não precisar de um médico. É claro que nós precisamos de médico para fazer exames, mas não precisar de um hospital, não precisar de remédio. Sabe por quê? Porque a sua alma é próspera, o seu corpo é próspero. Tudo que você precisa, o Senhor supre na tua vida. Tudo que você necessita, Deus entra com provisão para suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Pastor, mas o senhor é contra a riqueza? Não. Riqueza é um dom de Deus, e Deus não dá a todo mundo. É por isso que Deus não dá tudo que você pede, porque a riqueza pode se transformar numa maldição. A riqueza pode trazer uma perspectiva de vida que você até sonhou, mas pode colocar você numa circunstância de embaraço. Quantas pessoas que sempre foram bênçãos de Deus, era tocha acesa, nunca teve um carro, mas pregava dentro do ônibus, pregava em praças públicas, visitava hospitais, fazia obra social, a obra de Deus, estava sempre dando glória a Deus, feliz da vida com tudo. Mas o dia que recebeu um carro, aí nunca mais foi a mesma pessoa. Aí nunca mais pregou no ônibus. Então eu, para pregar no ônibus, eu tenho que não ter carro? Não. É você tendo tudo, mas saber o chamado que Deus tem na tua vida é mais importante do que aquilo que Ele te dá, né? Pessoas que têm carro, agora não vem para a igreja, vai para a praia, vai para outros cantos. Não é que o carro é uma maldição, pelo contrário, o carro tem que ser um instrumento de bênção para a nossa vida, mas nós não podemos, confundir o princípio, que nada que Deus venha agregar na sua vida venha mexer naquilo que Deus projetou para a tua vida. Amém, queridos? Então nós precisamos ter essa consciência, resistir esse espírito da ganância, derrotar dentro da gente, adotando uma atitude contrária e praticar o espírito da generosidade, porque a única forma de você repreender a ganância na sua vida é sendo generoso, é dizendo: dinheiro, você não vai me controlar, pelo contrário, você tem que estar aqui na palma das minhas mãos para ser bem administrado.
O dinheiro nunca vai ser senhor da sua vida, mas vai ser servo. Vai ser apenas um instrumento para fazer a vontade de Deus. Mas infelizmente tem muitas pessoas que fazem do dinheiro o seu senhor. Quando Jesus esteve com aquele jovem rico, ele foi logo e se antecipou e disse: olha, eu tenho feito tudo, né, que eu tenho aprendido com os meus pais, tenho respeitado a mulher do próximo, eu tenho praticado as boas obras, eu não tenho adulterado, não tenho eu não tenho me prostituído, eu não tenho roubado. E aí Jesus achou interessante aquele discurso dele, e Jesus falou assim: mas falta-lhe uma coisa, vende tudo que você tem, distribua para os pobres e depois siga-me, e terás um grande tesouro nos céus. Aí quando ele ouviu aquela palavra, ele viu que o maior problema, o maior gigante que ele precisava vencer, estava dentro dele. Era Mamon. Era esse espírito da ganância. Às vezes as pessoas pensam que caixão tem gaveta, que vai levar tudo, né? Que construiu aqui na terra. Jó, quando ele perdeu tudo que ele tinha e era um dos homens mais ricos do Oriente, ele fez somente uma declaração, e ele pegou o espírito da ganância e da miséria, e ele botou debaixo dos pés dele, quando ele declarou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o caixão não tem gaveta. Eu já vi um velório de um executivo, que eu achei interessante. Quando eu vi as características, ele foi sepultado com paletó. Só que, para quem não sabe, o paletó do defunto não tem bolso, e nesse também não tinha. Significa que isso é tão característico que ninguém pode usar um paletó sem bolso. E se você ganhar de presente, teve uma vez um pastor ganhou um paletó de um defunto. Quando ele foi olhar, não tinha bolso. Aí ele identificou logo: isso aqui foi de defunto. Porque não leva nada, irmão. Tudo é uma questão de administração. E se você não souber administrar, pode ter certeza que Deus vai passar tudo que você construiu para aquele que está logo atrás. Alguém vai administrar no teu lugar. Se não conhecer o princípio da generosidade, o próprio Deus vai reter sobre a tua vida. Porque aquele que retém mais do que ele é justo, lhe será por pura perda. E como é que nós retemos, pastor? Irmãos, tem muita gente que não dizima. Outro dia eu estava lá nos Estados Unidos, e uma irmã advogada, ela entrou no Zap comigo, e aí ela mandou uma gravação de um áudio de uns 15 minutos, e ela contou o testemunho, falou tudo, e ela disse assim: pastor, eu tenho observado que muita gente dentro da igreja não dizima. Pelas pessoas que eu tenho conhecimento, são pessoas que são de posse, empresários, profissionais liberais. Eu converso com elas nos corredores ali, e eu percebo que elas só ofertam. E muitas não têm conhecimento. Por que o Senhor não cria uma campanha do meu primeiro dízimo? Ou começa a ensinar o povo? Porque senão eles estão atraindo maldição para si. Na ignorância não há maldição, mas no momento que você tem conhecimento da verdade, aí é diferente. Porque tudo que você não conhece, Deus perdoa. Mas é diferente quando você conhece alguma coisa e transgride, e faz com a consciência, né, plena de que
você está fazendo algo errado. E é por isso que Deus diz: com maldição, vocês são amaldiçoados. Mas quem é que quer ser amaldiçoado aqui? Ninguém. É por isso que a falta do conhecimento, que é treva, que é escuridão, impede a visão, impede o entendimento. E é por isso que Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porque o príncipe deste mundo é o príncipe da escuridão ou da ignorância, que jaz em trevas, que controla as pessoas, que domina muitas vezes o coração das pessoas para que elas sejam gananciosas, para que elas tenham o espírito, aleluia, da mão mirrada. Jesus ainda cura a mão mirrada. Tem até um espírito aí, até é hilárico isso. O espírito de Nonô Correia, mas só aquelas pessoas que lá de trás que conhecem esse mistério aí. Quantos já ouviram falar de Nonô Correia? Aí, tem muita gente aí. Ó. O espírito de Nonô Correia é um espírito de miserabilidade, é um espírito de ganância, é um espírito que faz da coisa mais valioso do que as pessoas. Irmãos, nós não devemos amar coisas, mas sim usar coisas para amar pessoas. As coisas são dadas por Deus para nos abençoar. Foi por isso que ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu vou ordenar que as coisas, aleluia, vão acompanhar vocês. As coisas virão a reboque na nossa vida para nos alcançar, para que nós possamos desfrutar de tudo que vem a reboque, em função da nossa fidelidade a Deus. Lance o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quanto mais você semear, é um princípio também da agricultura. Quando você semeia, pode ter certeza que a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Porque o que mais semeia, como falou Provérbios, o que mais semeia, mais lhe será acrescentado. Mas tem gente que, em vez de semear a semente que Deus deu, guarda a semente, retém a semente, come a semente e depois só terá perdas e acaba caindo na maldição. Eu quero finalizar, mas quem está gostando, diga amém. É difícil dar um amém com uma palavra que é espiritual, mas que nos confronta por causa do espírito da ganância. E assim, Deus quer trazer uma chuva abundante de bênção sobre o seu povo nesses últimos dias. Existe uma promessa que o próprio autor de Provérbios diz que Deus vai tirar de quem tem, do ímpio, para transferir não somente para o justo, mas para aquele que sabe aplicar aquilo que tem recebido das mãos de Deus. E ele diz lá no capítulo, se não me engano, 26, versículo 2, se não me engano, que ao pecador Deus dá trabalho para que ele ajunte, multiplique e amontoe, a fim de depois transferir para aquele que agrada o coração de Deus. Ué, pastor, Deus é injusto pegar de uma pessoa e transferir para outra? Mas quem diz que aquilo que está na posse ou na administração, na mordomia da outra pessoa é dele? Quem disse que ele vai levar alguma coisa daqui? Lembra da parábola dos talentos? Deus deu a um. Irmão, tudo que você recebe, pode ter certeza que é das mãos de Deus.
E eu digo com toda certeza que ninguém não pode dizer que nunca recebeu nada das mãos de Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu saúde. Foi Deus que abençoou e multiplicou toda a obra das tuas mãos. Foi Deus que te fez prosperar. Foi Deus que preparou todo o cenário, criou toda, a condição para que você, prosperasse em todo o seu empreendimento. Lá Provérbios, Deuteronômio 28, a gente sabe que toda a bênção de Deus é condicional, e ele diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, então virão sobre ti e te seguirão, te acompanharão todas estas bênçãos. Aí se prepare para uma avalanche de bênçãos. Bendito será tu no campo, ou se não tiver no campo, vai ser na cidade. Bendito o fruto do seu cesto, fruto das crias das suas vacas e dos seus animais. Bendito o fruto do teu ventre. Bendito serás ao entrares e será também ao saíres. O Senhor determinará que a bênção esteja no teu celeiro. Tudo que você colocar as mãos, o Senhor vai abençoar. Onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai te dar por possessão. O Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda. Vai te colocar em cima e não embaixo. E tudo, irmãos, vai ser para contribuir para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Foi por isso que Jó declarou: eu entendo que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e somente Ele pode tirar, porque o diabo não tem capacidade para tirar o que Deus te deu, porque a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Agora Deus pode. Mas tem um detalhe: quando Deus decide fechar uma porta na tua vida, e às vezes você murmura, você vai passar por um processo, mas lá na frente vai entender que para Deus abrir uma porta maior, Ele tem que fechar uma menor. E Deus só faz assim, irmãos, porque Deus é generoso, Deus é galardoador daqueles que creem na sua palavra. Mas a gente precisa entender um outro princípio para a gente encerrar: que tudo é mediante a nossa fé. A fé é o combustível para Deus operar na sua vida todas as promessas. São mais de 8.000 promessas que Deus tem para desatar na tua vida, e você só vai viver no momento que você usar a tua fé e conquistar no mundo espiritual, para passar a viver cada uma delas. Isaías diz: se você quiser e me ouvir, você vai comer, vai desfrutar, vai viver o melhor desta terra. Mas se não quiser, existem dois detalhes. Primeiro, você precisa se posicionar. Você quer? Ok. Segundo, tem que ter fé. E aí você tem que aplicar o princípio de Deus na tua vida, e você vai desfrutar aquilo que Deus te deu por herança. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque assim a boca do Senhor o disse. Que espada é essa, pastor? A espada de dois fios, que é a palavra de Deus, que na obediência você recebe a bênção, na desobediência você recebe também a maldição. Por isso que Moisés falou: eis que eu coloco diante de vós a bênção, a maldição, Eu coloco porta aberta ou porta fechada, eu coloco o céu ou o inferno, a vida e a morte, para que vocês escolham. De que se queixa o homem mortal? Das suas próprias escolhas e pecados, irmãos. Por isso nós precisamos vencer o espírito da maledicência, porque a maledicência traz pobreza, a maledicência traz morte e deixa fora do inferno, porque você vai viver e comer daquilo que você fala. O poder da palavra está na tua boca.
para você declarar a bênção, declarar a vida, para desfrutar de dias melhores. Eu finalizo dizendo para você, aleluia. Muitas vezes nós temos dificuldade de entregar aquilo que Deus nos confiou. Não é que Deus precisa do que Ele te deu, até porque Ele disse que te dá mais, cada vez mais, quando você entende o propósito. Para você parecer com Deus, você precisa começar a usar essa natureza divina dentro de você, mortificar a natureza humana e parecer mais com Deus, mortificar a natureza adâmica e viver na natureza divina, através da sua prática, do seu testemunho, das suas próprias atitudes. Aleluia. E por isso, a única forma de você cumprir esta promessa na sua vida é através da fidelidade a Deus. O que é que Deus espera de você? Fidelidade. Deus só espera de você fidelidade. Porque no momento que você é fiel a Deus, Deus não tem dificuldade em derramar sobre você uma avalanche de bênçãos sobre medida, para que você possa desfrutar em vida o melhor desta terra, aprendendo a ser grato a Deus, porque através da sua atitude você manifesta a sua ingratidão muitas vezes, quando retém mais do que lhe é justo. Quando é que eu retenho mais do que lhe é justo? Você sabia que quando você não entrega o dízimo, você está retendo mais do que lhe é justo? Porque o dízimo não é nosso. Tem gente que falou assim: pastor, ore por uma causa. É uma causa muito grande e vai abençoar muito a igreja. E se Deus me der essa vitória, eu vou dar 10% para Ele. Aí eu falei: você vai dar 10% para Ele? Então você vai dar 10% de oferta e vai roubar o dízimo? Não, pastor, eu não tenho que dar 10%? Não. Você tem que devolver 10%. De tudo que chega às tuas mãos, 10% não é seu, é do Senhor. Não é que Deus precisa, mas é a forma de você manifestar a sua gratidão, a sua generosidade ao Senhor. Agora você vai pegar dos 90% e fazer um propósito com Deus, e aí sim você vai dar daquilo que lhe cabe, mas os 10% é do Senhor. Ah, pastor, eu não sabia, eu pensei que a gente dando os 10% seria o suficiente, e muitas pessoas na ignorância, porque tem gente que pega 10% e começa a administrar. Aqui é o meu dízimo, vou transformar em cesta básica. Você está pegando o seu dízimo e transformando em oferta, porque você não administra aquilo que é de Deus, a não ser que você for chamado para tal fim. Então você entrega, você traz no altar de Deus a sua oferta, traz o seu dízimo, e agora você faz um propósito para, com atitude de generosidade, de liberalidade, você agora colocar no altar de Deus em gratidão, em reconhecimento por tudo que Ele tem feito por você. Amém? Quando você devolve o dízimo, você não está dando nada para Deus, você está apenas devolvendo por fidelidade. Agora, generosidade, aí você pega da parte dos 90%, e aí você, o que Deus colocar no teu coração, você vai, com o coração liberal, administrar no celeiro do Senhor. Amém? Que Deus possa abrir o nosso entendimento, e que nós possamos ser como aquele leproso dos 10, que foi curado da sua lepra,
E quando Jesus mandou se apresentar aos sacerdotes, Jesus sempre mandava ele levar uma oferta pela vitória. Tem gente que ainda tem o hábito de dar uma oferta por uma vitória, uma oferta alçada por uma vitória. Mas tem pessoas que nem mais se lembram disso. E a Bíblia diz que no meio do caminho, dos 10 foram curados. Um parou, que era o que menos se esperava, que era um samaritano. E ele falou: não, eu tenho um encontro mais importante agora, depois do que aconteceu. Ele voltou, não seguiu para Jerusalém, mas voltou e foi ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que ele foi dando glória a Deus. E quando chegou diante de Jesus, ele se lançou em terra e o adorou. E disse: aleluia. Reconhecendo, ele glorificou o nome do Senhor, pela gratidão pelo que Deus fez na sua vida. Aí Jesus falou uma coisa: não foram 10 os que foram curados? Cadê os 9? Somente estes que é samaritano veio dando glória a Deus, com o coração grato? Cadê os 9? Isso significa que no meio do povo de Deus, isso é uma estimativa, de 100% dos que têm sido abençoados por Deus, apenas 10%. Eles param e retornam para tributar a Deus a gratidão pelo que Ele fez. A minha pergunta nessa manhã é, para encerrar: você faz parte da turma dos 90% ou dos 10%? Só 10%, só um voltou. E Jesus está perguntando: cadê os 9? Cadê os 90%? O amor de muitos tem se esfriado de tal forma que até a gratidão, o temor, tem se perdido dentro da casa do Senhor. Que Deus possa reativar, reavivar e trazer dentro de nós esse espírito de gratidão, esse espírito de reconhecimento, esse espírito de temor, para que jamais se aparte de nós, e que em tudo que venhamos a fazer, que tudo seja para o louvor da sua própria glória. Vamos ficar de pé. Que me curó, que me curó, que me curó. A fé no sobrenatural, que me curó, que me curó. Foi Jesus quem me curou, que me curou, que me curou. A fé no sobrenatural, que me curou, que me curou. Que me curó, que me curó, que me curó.